Olá, pais, mães, responsáveis pelos alunos e alunas do Colégio Caminhos e Colinas. Então, eu sou o professor Roberto Ueda, estou aqui hoje conversando com o professor Diego. Professor Diego, você dá aulas para que ciclo assim do colégio? Este ano, Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, ensino religioso, do primeiro ao quarto, quinto ano, língua portuguesa, gramática, ortografia, redação, essas frentes. E você fez que cursos na faculdade? Eu fiz letras na Claretianos, pedagogia na Uniesp, fiz teatro na USP com foco em Arthur Miller e preceptoria pela Invenion. Muito bom. Fiz algumas especializações, espanhol pelo Instituto Federal, que eu concluí, e Storytelling pela Universidade de Santa Cruz, que eu concluí também em dezembro. Excelente. Professor, recentemente nós lemos um artigo, né? Então, você lembra o título do artigo, mais ou menos? O ignorado impacto na saúde de quem tem a tendência de reclamar muito. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O título é um pouco negativo, mas nós vamos falar mais das soluções. Na primeira parte do artigo, o que essa pesquisadora da Universidade de Valência, professor Diego, ela comentava? Que impacto que é esse que é ignorado pelas pessoas? Por exemplo, situação comum, você passa, cumprimenta uma pessoa. Bom dia, como vai? Ah, vou levando. Tudo bem? Ah, está indo. Essa negatividade que é muito comum em algumas pessoas. Responder, vai indo as coisas, vou levando, as coisas estão acontecendo. Essa Uma dificuldade, reclamação sobre a vida. esse queixar-se continuamente. Isso aí, qual é o impacto na vida dessa pessoa se ela tem esse hábito, né, esse vício de sempre estar reclamando? Primeiro demonstra que está se concentrando e concentrando todas as suas energias no negativo, no possível problema ou na possível intercorrência que esteja acontecendo naquele momento. Ela fica muito ansiosa, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade de se alimentar, de se comunicar com as pessoas, de manter um clima assim agradável, Exatamente. em tom elevado também, de falar as coisas boas, de enxergar o positivo, que haja vista são muito maiores que as possíveis intercorrências no dia. Isso, no fundo, depois atrapalhar a saúde mental. Pode atrapalhar a saúde mental dela até a níveis psicológicos ou psiquiátricos, não é verdade? Sim, um ar deprimido, com certeza, isso daí impacta muito. Agora, no artigo, essa professora, que é uma pesquisadora, né, sobre psicologia social e bem-estar, ela também explicava, né, que esse tipo de atitude crônica de reclamação não faz mal somente a pessoa que está reclamando, mas também as pessoas no seu entorno, não é verdade? Exatamente. Impacta negativamente o entorno das pessoas. Isso me fez lembrar uma historinha no quinto ano. Tinha uma professora que ela fazia o recreio sempre com a gente. Aí algumas alunas perguntaram, escola mista, né? Estudávamos juntos. Professora, por que a senhora sempre insiste em fazer o recreio aqui? Ela, não, porque na sala dos professores, se uma professora chega e diz, estou com dor de cabeça, isso fica generalizado. Todas as professoras começam a reclamar, eu também estou com dor de cabeça, hoje eu não amanheci bem, e fica aquele clima negativo. Isso não é bom para nós. Então, uma maneira dela evitar isso, além, é claro, ela era muito positiva, reclamava muito pouco. Ela se afastava um pouco, vinha fazer o recreio com as alunas, com os alunos, que de fato é muito bom, porque eles são muito alegres, são muito otimistas. Não é que eles não tenham consciência do problema, é que eles têm uma facilidade em um olhar assim mais positivo das coisas. Verdade, as crianças, elas não têm esse vício ainda, né? Mas naturalmente o ser humano, ele nasceu para ser alegre. Então, quais são as soluções que essa professora dá para esse problema, professor Diego? Olha, uma possível solução é contar as bênçãos, focar nas coisas boas. Ninguém amanhece todos os dias, ao se levantar da cama, pensando, hoje eu vou errar e vou errar muito. Não, nós pensamos nos nossos acertos, nos nossos projetos, nas coisas que temos que dar conta do dia a dia. E também é importante que a gente agradeça a Deus tudo que a gente recebeu até agora, né? Ah, não tenha dúvidas, conta as bênçãos, dize-as umas
uma de uma vez. São inúmeras, a gente se perde nas contas. Então, a primeira forma da gente não cair nesse vício de reclamão é ser uma pessoa agradecida. Como diz o professor Diego, entende? Parar um pouquinho e refletir sobre tantas bênçãos que Deus nos deu e outras pessoas, nossos pais, né? Filhos mesmo, né? São muitas coisas boas que nós recebemos. E o segundo ponto era a gente também, os problemas existem, então mais do que focar em reclamar neles, é a gente parar e buscar soluções, né, professor Diego? Isso, não ignorar também os possíveis intercorrências que vão surgindo durante o dia, ou durante o semestre, durante o ano, enfim. São problemas que fazem parte da vida. E graças a Deus que eles existem. Temos que dar graças a Deus, porque enfrentando eles, nos tornamos pessoas melhores também. Quando a gente tem dificuldade de resolver um problema, o que a gente poderia fazer? Consultar pessoas, pedir conselhos, consultar uma pessoa mais experiente que domina o assunto. O que acontece no Caminhos e Colinas, né? Os professores consultam o professor Evandro, consultam o Eda, consultam outros professores que têm assim alguns anos a mais no campo da educação. Os pais nos consultam, se nós também não sabemos ajudar aquele pai, pedimos ajuda do diretor, da coordenação ou de outras pessoas que tenham mais experiência. Eu acho que isso, pelo menos, me ajuda bastante aqui dentro. Excelente. Então, professor Diego, tem mais alguma coisa que você lembra, assim, do artigo? Ou gostaria de comentar mais alguma coisa? Algo que eu sempre recomendo para os alunos, isso eu fazia com certa constância com os maiores, sexto, sétimos anos, e é bom até voltar a fazer, é eles sempre, de tempos em tempos, listarem as bênçãos de Deus na vida deles e ficar olhando essa lista. São inúmeras, então não dá para listar tudo, mas faz uma lista das principais bênçãos. Olha, meu pai estava desempregado este ano, conseguiu um bom emprego, a minha mãe estava doente, e, graças a Deus se recuperou, a vovozinha estava hospitalizada, já voltou para casa, eu estava indo muito assim, mais ou menos, na disciplina de matemática, nesse trimestre eu consegui crescer. E olha essas bênçãos de vez em quando e dá graças a Deus por isso. Excelente. Então, a dica concreta, né, é que é importante listar as qualidades e dons e ter guardado isso em um lugar de fácil acesso para a gente não esquecer. E depois, também listar os problemas. Porque algumas vezes a gente pensa, eu estou com 1000 problemas. A gente põe no papel, a lista não dá 10. Então, a gente concretiza. Mas é muito importante a gente também, então, ir lembrando disso, né? Que a sociedade, algumas vezes, ela acabou configurando uma nuvem negra sobre nós. Mas, na verdade, né, é uma nuvem que ela é fictícia. Mas se a gente não percebe que ela é fictícia, a gente vai ficar olhando muito para as reclamações. Por cima das nuvens negras fictícias está a luz de Deus. Então, professor Diego, na prática, o que você sugeriria assim? Porque a gente sabe que nos grupos de pais, né, das mídias sociais, algumas vezes uma mãe reclama e aí todo mundo começa a reclamar, né? O que você daria de conselho para esses pais e mães que entram, né, nesse vértice, né, de reclamações? Bem, primeiro, se tem alguma queixa, procura quem é devido, né? O PEC da sala, a direção, a coordenação, escreve para nós. Não, eu acho que não é conveniente ficar compartilhando os nossos problemas em grupos, porque possivelmente não vai ser solucionado. E gera uma onda assim negativa, porque outro pai também, eu também estou com esse problema, isso aconteceu também, olha, não, o meu problema é outro, mas eu quero colocar aqui no grupo. Procura quem é devido, escreve para eles, para nós professores, para os PECs encarregados de sala, que vai ter uma resposta. Nós convidamos para vir aqui e considerar o que foi escrito, tentar pensar em uma solução. Mas para os pais que estão no grupo e veem essa intercorrência, eu acho que é bom rezar, não escrever, rezar. Reza, porque isso também é muito importante. Ao invés de colocar lenha na fogueira, reza. Isso daí é uma dica que eu tenho desde criança, que eu aprendi com a minha avó e com meu pai. Olha, quando a gente vê uma situação que
que nós não podemos fazer muito, atuar naquele momento, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração. Pede a Deus que toma conta. Deus, toma conta desse caso aí, porque eu não posso fazer nada. Excelente. Então, pessoal, a gente acaba aqui esse vídeo muito curto, né? Para ajudar vocês a refletirem nessas questões. A gente vai ter uma vida muito agradecida. Uma outra dica que eu acrescento aqui, essas opções que o professor Diego deu, que são ótimas, né? Venha dar um pulinho aqui. Se você olhar as crianças, elas estão felizes todos os dias. Elas falam os problemas que elas têm, mas passam rápido, porque elas têm para quem pedir conselho aqui. Então venha nos visitar, venha conversar conosco. É muito bom, entende, ouvir também as sugestões que vocês têm, os comentários, porque o colégio é construído por todos nós. Nós contamos com vocês também. Muito obrigado.